Vamos abrir as nossas Bíblias, capítulo 1 de Romanos. Eu li dos versículos 18 até o 32, mas agora repriso a leitura apenas do versículo 21. Romanos capítulo 1, capítulo 1, versículo 21. Nos diz o texto sagrado: porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Queridos e amados irmãos, os leitores da palavra do Senhor, principalmente dessa querida epístola de Paulo, carta de Paulo aos Romanos, sabem muito bem dessa seção de versículos que estão inseridos no capítulo 1, seção de versículos estas que está relacionado à escravidão da sexualidade pervertida. E esta, sem dúvida alguma, é uma expressão que eu a tomo como o tema desta mensagem: a escravidão da sexualidade pervertida. E é um assunto, por demais, importante, por que não dizer urgente. Sempre foi, a época de Paulo já o era, e na nossa presente era também. Numa brevíssima introdução, preciso me referir, meus irmãos, rapidamente à epístola de Paulo aos Romanos, como aquela epístola maravilhosa que contém verdades vitais do cristianismo, verdades que são essenciais ao entendimento da nossa fé. Eu creio pessoalmente que toda a igreja deveria estudar este querido livro de Romanos, pelo menos a cada 2 anos. Mas é um livro tão crucial, meus irmãos, que se nós não pararmos para meditarmos e até estudarmos um pouco, ouvirmos a sua palavra, nós vamos ter dificuldades para compreender até mesmo o que significa a nova vida em Cristo. Essa é uma grande realidade mesmo. E o que é pior, a gente vai ter dificuldade até de desfrutar da abençoada vida nova que recebemos por Cristo Jesus, que Deus tem para o seu povo. Então, na sua carta aos Romanos, Paulo estabeleceu os fundamentos da fé cristã de uma forma tão clara. E aqui é uma introdução tão breve que nós não podemos chamar nem sequer de introdução, mas Paulo deixa muito claro nessa querida carta que todos nós somos pecadores. Aqui não teve nenhum glória a Deus com essa declaração. Todos nós somos pecadores, mas ele também deixa claro que Jesus morreu pelos nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados. Fala também da fé em Cristo, que nos torna justos perante Deus e nos proporciona uma vida nova com Ele e um relacionamento novo com o Senhor Jesus, por meio do seu Espírito Santo que habita em nossos corações. É bênção de Deus ou não é, meus irmãos? Então, o capítulo 1 desta carta, nesse capítulo tão especial, Paulo, dentre tantas coisas, da sua saudação, do seu grande desejo de chegar ali naquela igreja, de ver a face daqueles irmãos, da igreja que ali já florescia, ele estava agora com muitos cuidados, combatendo a idolatria, e dentro de uma perspectiva que muitas vezes confronta, e se confrontou aos irmãos naquela época. Imagine como ela tem conseguido e tem confrontado a igreja através dos séculos. E ele faz isso de forma categórica, de tal sorte que ele não deixa que ninguém encontre uma desculpa sequer para não crer em Deus. E ele continua nas suas
afirmações, dizendo que Deus revelou de várias maneiras a sua existência através da criação, da sua palavra, do seu Filho amado. E em uma rápida passagem, com muita curiosidade, consultando um precioso dicionário, que é o Dicionário Histórico-Cultural do Craig Skinner, ele diz que o homem, depois de distorcer a imagem de Deus, porque é isso que está acontecendo nos versículos anteriores, mas dentro dos versículos que eu li do 18, mas vou discorrer principalmente do 21 ao 32, mas o Kenner, ele diz que o homem distorce a imagem de Deus, ali no versículo 1, versículo 23, e ele diz que faz isso, algo que já começa a acontecer lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26, e agora não somente a imagem de Deus estava sendo distorcida, através do procedimento, da conduta, que estava reinando, inclusive entre alguns que já haviam aceitado a fé, mas além de distorcer a imagem de Deus, estavam distorcendo também a própria sexualidade. E a gente vai observar isso, ou seja, pervertendo a ordem de Deus quanto à sexualidade de homens e mulheres. O que nós vamos observar dos versículos 24 a 27, como isso é muito patente. Então, para os judeus antigos, tanto a idolatria como a imoralidade sexual, de Skinner, eram características dos gentios, não da igreja do Senhor. E nesse texto de Romanos, nós vamos encontrar no capítulo 1, uma espécie de refrão. Deus os entregou. Na próxima mensagem eu vou estar falando mais sobre isso, mas me refiro aqui agora. Deus os entregou. Você vai observar essa expressão no versículo 24, no versículo 26 e no versículo 28, e sugere aqui a forma pela qual a ira de Deus está operando. É isso que está no versículo de número 18. E é incrível, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes as pessoas não entendem, por que Deus não se importa, por que Deus não faz isso, por que Deus permitiu aquilo outro, mas porque as pessoas não têm conhecimento da palavra de Deus, né? Porque muitas vezes o Senhor permite que as pessoas condenem a si mesmas, condenem-se a si mesmas, à medida que elas distorcem a própria humanidade, insiste na sua própria perversão. Assim como no Antigo Testamento, por exemplo, você pode ver Deus entregando aos seres humanos a dureza do seu coração. E são tantos textos que a gente pode observar aqui, como Isaías 6, 9 a 11, 29, 9 a 12, depois Jeremias, assim por diante. E outros autores deram a esse tipo de conduta, de procedimento, o nome de cegueira penal. Tem um salmo, inclusive o Salmo 81, versículo 12, que é um salmo sobre Israel, que fala exatamente sobre essa cegueira. Eles estavam cegos. E no Novo Testamento, muitas vezes, nós vamos observar essa palavra. O próprio Jesus fala dos fariseus, dizendo, vocês têm olhos, mas não veem. Não é assim? Então, segundo ainda esse querido autor, o Kenner, ele diz que os homens gregos, os gregos e os romanos também, eram com frequência bissexuais. E daí você vai poder entender, e eu poderia fazer aqui uma série de comentários nesse contexto, citar obra como o Banquete de Platão, e me referir a alguns cenários daquela época que envolvia meninos e como eram os relacionamentos e uma série de outros detalhes. E aí você vai entender um pouco do contexto de que Paulo estava falando, mas eu preciso ter alguns cuidados para me referir a algumas coisas, mesmo porque o tempo que nós estamos vivendo, ele nos recomenda esse tipo de prudência. Mas alguma coisa que subliminarmente estiver sendo colocada, você já vai poder entender como era aquela sociedade naquela época, era a sociedade para a qual Paulo estava escrevendo essa carta. Todavia, havia também os moralistas gregos romanos, que às vezes eles se opunham, às vezes,
a essa inversão de gêneros, chamando de contrário à natureza. É tanto que Paulo vai usar a mesma expressão no capítulo 1, né, que mulheres tomavam posições contra os seus relacionamentos íntimos, contrário à natureza, ou seja, como Deus as havia criado e para que Ele havia criado, dando a conduta, o proceder, né, o método e a forma e assim por diante. E assim também relacionado aos homens, e ele fala de procedimento contrário à natureza, e isso assemelha-se muito na argumentação à base da que Paulo estava falando, que era aquela defesa judaica, por que não dizer judaico-cristã, com base no propósito original de Deus ali, de Gênesis 2:18, e a gente sabe muito bem. Mas a mensagem que eu desejo compartilhar, meus irmãos, indo mais rapidamente agora com a igreja, ela está especificamente nessa seção de versículos do capítulo 1 de Romanos, versículo 21 a 32. E aqui Paulo retrata claramente a decadência moral, a perversão da sexualidade humana que reinava, que imperava, não somente na sociedade greco-romana, mas também que já afetava os arraiais do Senhor e da igreja. Por isso o apóstolo os advertia. Primeiro, ele começa dizendo que as pessoas vão rejeitando a Deus e elaboram o seu conceito como Deus deve ser. É isso que está nesse capítulo, e eu não me demoro muito nesses aspectos. E depois que as pessoas começam a questionar sobre a existência de Deus e elegem para si deuses à semelhança de aves, de répteis, de quadrúpedes, como a gente vê nos versículos anteriores ao que eu li, ele cede a toda espécie de iniquidade, e ele faz uma relação dessas iniquidades. Você pode observar na sua Bíblia, ele fala de ganância, fala de ódio. Imagine, meus irmãos, isso no contexto de uma igreja. Imagine isso atuando ou existindo ou expressando-se no coração de alguém que já nasceu de novo, que reconhece a Cristo como Salvador. Como tudo isso a palavra que veio aqui para dizer agora foi estapafúrdio, né? Como isso é irreal, é inconcebível, né? Ganância, ódio, inveja, crimes, lutas, é o que o apóstolo Tiago diz, né? Dissensão, porfia, emulações, contendas, invejas, disputas. De onde vêm as guerras entre vós? As guerras, mas elas sempre existiram, porque o inimigo de nossas almas, ele está vivo, é ou não é verdade, meus irmãos? E ele está pronto a fomentar todo tipo de iniquidade, assim como essas que não, aparentemente, não expressam um grau de gravidade, como uma perversão relacionada à sexualidade humana, mas que é tão grave quanto ódio, ganância, crimes, lutas, engano, malícia, mexerico, está tudo aí na Bíblia. E finalmente o texto acaba dizendo que eles chegam a odiar a Deus e o que é pior, encorajar outros a fazerem a mesma coisa. Mas Deus não é o agente da progressão do mal, porque a gente vai ver nessa mensagem que há uma escalada para baixo, uma progressão para o mal. Então, quando as pessoas rejeitam a Deus, Deus permite que elas vivam como desejam. Algumas pessoas às vezes, não, por que Deus não intervém? Não, por isso que o texto da palavra diz, de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados, da sua própria transgressão. Então, o Senhor permite que essas pessoas experimentem as consequências naturais dos pecados que praticam. E a gente tem visto isso. Tem visto isso de forma, meus irmãos, tão clara. Eu não vou dizer todo dia, mas a gente tem visto isso. Também não é quase sempre, em relação ao servo de Deus. Mas vez por outra a gente vê alguns
enquadrados aqui. Deixaram o Senhor, voltaram as costas para Ele, enveredaram pelos caminhos difíceis dos vícios, às vezes do alcoolismo, às vezes da prostituição, da traição ao matrimônio, tantas coisas, e o fim não foi o fim que o Senhor esperava. Muitas vezes Deus permite que já no final da carreira se voltem para Ele, retornem para Ele, mas já é a hora da partida, e às vezes partem prematuramente, sem desfrutar o melhor que Deus queria que desfrutassem. E é uma pena, mas o Senhor os entrega às consequências naturais dos pecados que praticam. E uma vez, meus irmãos, quando a pessoa vai ficando presa nesse movimento descendente rumo ao pecado, ninguém poderá libertar-se por suas próprias forças. Coloque isso na sua cabeça. Eu não sei se chego hoje nesse ponto da mensagem, que é Romanos 6:16. Não é a sua força, a sua determinação. Agora eu tenho fé em Deus que eu não caio mais, que eu não volto mais. Você pode prometer como sem falta, mas você vai faltar como quem promete, porque você não tem força, não é a sua determinação. Você pode subir o monte 10 vezes, fazer campanha de 21 dias, e vai e volta, fica sem comer, seca, vai cair de novo. Só tem uma força e um poder que Ele liberta, é o poder da redenção que há em Cristo Jesus. Se você se voltar para Ele, nada mais é suficiente para libertar. Mas, meus irmãos, os pecadores, todos nós pecadores, temos uma coisa que é certa: confiarmos em Cristo Jesus somente, para nos libertar de toda destruição, de toda maldade, de toda perversão que venha contra a nossa alma, que combata contra a nossa alma, contra o nosso corpo, contra a nossa alma, contra o nosso espírito. Glória a Deus. Por isso, Tessalonicenses 5:23, como é que está escrito, meus irmãos? Todo o vosso corpo, alma e espírito sejam preservados, guardados até o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo encomenda logo tudo. Meus queridos, então, com base nesse precioso texto de Romanos 1, versículo 21-32, eu quero compartilhar com a igreja sobre esse tema, a escravidão da sexualidade pervertida. Veja que a sexualidade pervertida, porque tem uma sexualidade que é bendita, que é maravilhosa, que é bênção de Deus, que é criação de Deus, para a alegria do coração de homens e mulheres. Amém, meus irmãos? Essa sexualidade foi o Senhor que fez, foi Ele quem idealizou. Glória a Deus. Ela é a responsável pelo projeto de Deus, aleluia, da família. Glória a Jesus. Nas mãos do homem e da mulher que se ama, Deus entrega o próprio milagre da vida, constitui uma família. Mas como os homens buscaram muitas invenções, não é assim que diz o texto de Eclesiastes 7:29. Mas, meus queridos, nesse grande texto, eu digo grande porque, meus irmãos, é alguma coisa imensa. Eu confesso aos irmãos que estou embevecido com essa palavra desde a sexta-feira, e todo o tempo que tive, até o que não tive, meditando, escrevendo, e registrando, e pesquisando. Mas, meu Deus, é algo que a gente não pode aquilatar, assim, alcançar, se for muito rapidamente. Então, eu não tenho pressa para estar compartilhando com a igreja esse tipo de mensagem. Vamos lentamente, porque há muito ensino de Deus para nós, há muita exortação do Senhor para as nossas vidas, e alguns avisos que são emblemáticos para que nós não sejamos vítimas das astutas ciladas do inimigo contra a nossa alma, contra o nosso corpo, contra a nossa família, contra a nossa igreja, né? Então, eu digo que nesse grande texto das Escrituras, nós podemos ver claramente, irmãos, que essa questão da perversão da sexualidade é como uma espiral, assim,
descendente, que aponta para uma escravidão mesmo. E em nenhum outro lugar da Bíblia, olha, meus irmãos, que a Bíblia é repleta de instrução sobre esse assunto. Mas eu creio que, essa é uma percepção minha, que em nenhum outro lugar da Bíblia a vileza, digamos assim, do pecado é mais vividamente contrastada, por que não dizer, com a glória de Deus, como nessa passagem das Escrituras. E o apóstolo vai fazer isso, né? E é uma tragédia mesmo, quando uma pessoa conhece ao Senhor e contudo permanece ainda na prática de alguns pecados, e o que é pior, de alguns pecados relacionados à sexualidade pervertida. Nós vivemos em uma época em que tudo está muito exposto, em que as crianças têm acesso, os jovens têm acesso, as senhoras têm acesso, os homens têm acesso a tudo que é licencioso, ao que é libidinoso. Tudo está muito exposto. A sexualidade é explícita nos programas, na TV, nos cartazes, nos banners, nos outdoors, no seu celular, no seu tablet. É só uma questão de um toque. Você tem tudo diante de você. E muitas vezes expresso da forma pior possível, de uma vileza maligna tremenda, algo que, se não formos sensíveis ao Espírito Santo, nos afeta de uma forma terrível. E isso está acontecendo, meus irmãos, e nós sabemos muito bem disso. É uma tragédia. Pessoas que conhecem ao Senhor, os escândalos se sucedem, coisas terríveis afetam homens e mulheres. Não tem gente grande, não tem gente importante, não tem influência, não tem gente com milhares de seguidores ou seguidoras, não tem famosos nem famosas. O inimigo, a coisa estranha, como diz como diz Pedro, capítulo 4, versículo 12, ela ataca indistintamente. Ela não está preocupada se é pastor, se é evangelista, se é o prefeito, se é o governador, se é a irmã do círculo de oração, se é o dirigente da congregação, se é jovem, se é ancião. A coisa estranha ataca. E nessa área da sexualidade, ela o faz de uma forma sorrateira. O que eu estou falando, a igreja está muito consciente disso. E alguns irmãos crescem na igreja, mas começam a entremear-se com o pecado, porque não querem entregar-se verdadeiramente ao Senhor. Alguns se habituam a levar adiante determinadas condutas e procedimentos impróprios, que eles sabem de antemão que são impróprios, mas é como se eles estivessem escudados por sua própria, eu não diria ignorância, mas pelo seu próprio engano, porque eles não são ignorantes quanto ao mandamento do Senhor, mas enganam-se a si mesmos. E esse é o pior tipo de ludíbrio, o engano de si mesmo. Paulo fala em 2 Coríntios 3, enganam-se a si mesmo. Mas, meus irmãos, tudo isso porque não querem entregar-se ao Senhor. Não é às vezes nem que não queiram, é porque não conseguem. E não conseguem porque há nos seus corações alguns resquícios ou resíduos daquela natureza carnal que ainda não foi totalmente crucificado com Cristo. Não vai ser fácil dar glória a Deus nesse início da mensagem. E o que é pior, que não vai demorar muito, essas pessoas caem de cabeça no grande abismo da perversão. Não demora muito não.
pode ser até algo que se abafe por algum tempo, mas em algum momento vai se revelar. Muitos que aceitaram a Cristo, essa é uma verdade. Quem aceitou a Cristo mais cedo é uma bênção. Quem nasceu na fé tem alguns privilégios. Tem ou não tem, meus irmãos? Quem foi que nasceu na fé aqui? Levanta a mão para me ver. Glória a Jesus. Vocês são os privilegiados. Eu, como aceitei Jesus com 12 anos, é um privilégio muito grande. Nunca fui no forró, nunca entrei num baile, nunca entrei numa boate. É um privilégio, não é, irmão? Mas quem foi do mundão fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Precisa eu dizer mais alguma coisa, meus irmãos? E aí aceita Jesus como Salvador, cheio da alegria do Espírito Santo. Ele só se lembra assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas quem já foi de lá, o capeta de vez em quando chega, só olha aí, está se lembrando. E quem não foi, ele apresenta o quadro: olha aí o que tu perdeu. Diga para quem está ao seu lado: não brinque com o capeta, não brinque com ele. Ele lhe cerca, tanto você aceitando a Cristo cedo, como quem chegou mais tarde. Porque muitos que aceitaram a Cristo foram escravos do pecado sexual durante anos. Essas pessoas conhecem o Senhor, mas as tentações práticas do pecado são torturantes, e de vez em quando volta a procurar a pessoa, e o pecado rapidamente jaz ali à porta. E o que é pior, que de repente encontra essa pessoa, e quando a pessoa menos se dá conta, de repente afunda no pecado, muito mais do que antes de se converter. Agora já crente na igreja: como é que pode esse irmão? Como é que pode esse irmão? O que foi que aconteceu? Algo acontece espiritualmente, meus irmãos, para a pessoa se desviar da luz. Acompanhe comigo o texto de 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 20 a 22. Veja o que é que o apóstolo Pedro está dizendo aos irmãos do seu tempo, que isso aponta muito para o que o Paulo está nos ensinando. 2 de Pedro 2, 20 a 22. A garganta está cansada, mas vamos em frente. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, vejam, meus irmãos, como isso fecha o que acabamos de compartilhar. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, como que escapou? Mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. O que é que acontece? O seu último, a igreja pode ir lendo comigo, o seu último estado se tornou do que o primeiro, pois teria sido melhor que nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Olha o que diz ainda o apóstolo, versículo 22. Com eles, vamos dizer todos juntos, bem alto: com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Esse vai ser um dos temas da mensagem depois dessa. A pessoa às vezes cresce na igreja, cresceu na igreja, mas se envolve com pecado, se envolveu com pecado, aí veio para o Senhor, mas depois retorna àqueles antigos hábitos, o padrão de aqui do pecado apresentado no primeiro capítulo de Romanos, meus irmãos, ainda acontece. É exatamente isso
que fala do tema da mensagem. É isso que Paulo estava se referindo. Então, com base nesse texto de Romanos, capítulo 1, versículo 21 até o 32, vamos acompanhar aqui alguns passos. Eu vou ver se eu vou pelo menos até uns 2 ou 3, enquanto o tempo dá, para a gente não correr e não sacrificar a mensagem. Eu programei a mensagem para 2 partes, mas estou vendo que não vai ser menos do que 4. Aí você tem um pouco de paciência, quem não conseguir coordenar, porque não vai estar no culto presencial, depois coordena no culto offline, tá bom, meus irmãos? Então vamos examinar aqui, acompanhar alguns passos que levam homens e mulheres à escravidão de uma sexualidade pervertida. Pastor, o senhor não devia estar falando isso, porque esse não é um assunto para a igreja. Misericórdia, meu irmão. Esse é um assunto para a igreja, porque é um assunto para homens e mulheres, é um assunto para a nossa vida. Fala da nossa vida, sim ou não, meus irmãos? Isso afeta a nossa espiritualidade, afeta tudo, a nossa família, a nossa igreja. Afeta inclusive a nossa missão, a missão da igreja. Então vamos examinar aqui alguns passos que levam homens e mulheres à escravidão de uma sexualidade pervertida. Vamos examinar então. O primeiro deles, a pessoa deixa de glorificar a Deus. Pastor, mas tão simples. Veja o versículo 21. Porque tendo conhecimento, por isso que tem tanta gente desigrejada, gente que não quer vir mais, gente que não tem mais prazer na obra de Deus. Deixa de glorificar a Deus. E glorifica a Deus no corpo, no espírito, não é assim? Com os quais pertence a Deus. Não é assim que está no último capítulo 6, lá de Coríntios, 2 Coríntios. Glória a Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, com os quais pertence a Deus. Aí vamos em frente. Deixar de glorificar a Deus. Isso é o primeiro passo que vai acontecendo nessa espiral descendente da escravidão de uma sexualidade pervertida. Versículo 21. Porque tendo conhecimento de Deus, a pessoa conhece a Deus, já está na igreja, foi batizado, serve ao Senhor, até prega uma palavra, faz a obra de Deus. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus. Dá até glória a Deus, dá pulo de todo jeito. Nem lhe deram graças. E o texto diz, pelo contrário, se tornam nulos. É incrível, meus irmãos, essa palavra. A pessoa está na igreja, conhece a Deus, mas se tornam nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, que é um outro passo que eu falo já. Sim, meus irmãos, eles sabiam, o texto aqui do capítulo 1, você vai observar, que eles bem sabiam de Deus, mas não admitiam isso, e nem o adoravam. Ou seja, o que a gente pode dizer é que perder o espírito de reverência e adoração é o primeiro passo para essa descida nessa espiral de uma sexualidade pervertida. Quando uma pessoa é salva, ela se apaixona por Jesus. É ou não é verdade, meus irmãos? É o primeiro amor, é Jesus. É a vida de Deus, é a alegria estar diante dele. Se um novo convertido, ele continua vivendo nesse amor, pode-se esperar o quê? Muitos anos frutíferos, servindo a Jesus. No entanto, em Romanos 1:21, aqui você observa que é descrito uma pessoa que começou a se desviar daquele primeiro amor. E ela pode ainda continuar fazendo as mesmas coisas de um convertido, mas algo dentro dessa pessoa está secando. Está secando. O texto diz, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, nem deram graças a Deus. Alguma coisa está secando, e ela está perdendo seu senso de adoração ao Deus Todo-Poderoso, que um dia a salvou dos seus pecados. E esse declínio do primeiro amor é suficiente para permitir que esta pessoa erga um altar
a idolatria sexual no seu coração. Isso é terrível, meus irmãos. E uma vez que esse altar é estabelecido, ela vai deixar de adorar a Deus para se prostrar diante da lascívia sexual. E quando a gente fala de lascívia, a gente fala daquele desejo forte e muitas vezes incontrolável para a expressão da sensualidade e dos impulsos da nossa sexualidade, principalmente. Então, outro aspecto da velha natureza que vai se manifestando é o orgulho. A pessoa que uma vez foi quebrantada, quando sentiu a necessidade de receber Deus no seu coração, aquela humildade que tinha, agora o orgulho brota, o nariz fica empinado, né? Depois que a pessoa é salva, meus irmãos, não leva muito tempo para ela aprender algumas verdades espirituais. Não leva tempo não. E então, de repente a pessoa desperta que aquele tal conhecimento adquirido, de repente, de alguma forma, está se esvaindo, está sendo encoberto por aquele gigante que aparece no altar da idolatria. E antes que ela perceba o que está acontecendo, a verdade é que o temor ao Senhor também está se esvaindo. Falta muito temor. Quando nós estamos falando de temor, meus irmãos, eu estou falando aquele temor reverente, que está relacionado principalmente, refere-se principalmente ao lugar que Deus ocupa na minha vida. É isso que é a essência do temor do Senhor, refere-se ao lugar que Ele ocupa na minha vida. Eu não tenho dúvida disso, meus irmãos. E aí a pessoa começa a desenvolver aquele papel de alto engrandecimento. Faz como Saul, que elegeu uma coluna para si. O fim de Saul começa ali. Depois das grandes vitórias, das grandes conquistas, ele faz uma coluna para si. Eu chamo a coluna do orgulho. Ele disse: eu sou Saul. Deus tinha feito tudo aquilo, tinha combatido com ele, tinha guardado na guerra, mas olha aí, vou fazer uma coluna, um memorial, para dizer: eu sou o cara. A honra e a reverência pertencem a Deus. Ninguém pode tocar na honra e na glória do Senhor, meus irmãos. A nossa exaltação não pode engolir esta glória. Deus nem permite isso, meus irmãos. Veja o que é que diz a palavra, versículo 21. Eles não glorificaram como Deus. Eles não glorificaram ao Senhor como Deus. Ele está lá no texto. Então o amor do homem para consigo próprio substitui o amor de Deus. A fé em si próprio suplanta a fé em Deus. Eu vou pelo menos até o segundo ponto. E essa glória para si substitui a glória que pertence ao Senhor. E aí ele começa a se desviar para longe de Deus. Veja, meus irmãos, nós estamos fazendo uma argumentação que vai mostrando como essa descida, essa espiral vai, no sentido, até a pessoa estar escrava de uma sexualidade pervertida. É claro que nós estamos no primeiro versículo ainda da caminhada. Mas vamos ao segundo passo e ficamos nesse hoje, porque ainda temos mais, depois desses dois, mais 5. O segundo passo é a perda do espírito de gratidão. Veja o versículo de número 21, a parte B. Nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Meus irmãos, eles nem agradeceram a Deus por todo o seu cuidado diário. Isso está na parte B. Nem deram graças a Deus. Quem pode levantar as mãos e dar graças a Deus aqui? Pela glória dele, pela salvação, pelo perdão, pelo amor, pela misericórdia, pelo cuidado dele para conosco. Ai do Wilson Tozer diz que Deus conhece o pior de nós, mas apesar disso é o que mais nos ama. Oh, glória a Deus. Isso é muito lindo, na verdade, meus irmãos. Seres humanos tão limitados, terrenos inúteis e fracos, somos vasos de barro mesmo.
mas dentro desse vaso tem um tesouro de inigualável valor, né? Isso não é lindo, meus irmãos? Isso é muito maravilhoso. Mas eles não agradeceram a Deus. Em vez, irmãos, eles tomam aquele primeiro passo para baixo. Essa questão da ingratidão é um negócio muito sério. O segundo passo é esse, deixar de agradecer a Deus. É uma atitude de ingratidão. Paulo está especificamente falando aqui, meus irmãos, do espírito que essas pessoas tinham para com Deus. A ingratidão foi que enfureceu o Senhor com os israelitas quando ele os levava para a terra prometida. Os irmãos se lembram muito bem disso, né? Foi a ingratidão, meus irmãos. Estavam descontentes com Deus, murmuraram contra Deus. Ali em Números, eles dizem assim: nós estamos querendo comer carne. Nós queremos comer carne. Estamos com saudade das panelas de carne do Egito. Aí Deus disse assim: vocês querem comer carne? Pois vocês não vão comer, não é só um dia, nem 2, nem 10, nem 20, não. Vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Vocês não estão desejando? Irmão, tem hora que Deus pega pesado. Ele entrega a pessoa ao seu próprio desejo. É desentender, só olha aí, atribulado. O negócio de comer carne no deserto, numa secura daquela, com 57 graus centígrados à sombra. Deus sabia, meu irmão, não é melhor ficar no maná não, mas eles queriam carne. Estava com saudade do Egito. Aquilo contrariou muito Deus. Depois que o Senhor os havia libertado milagrosamente das mãos daqueles opressores, mas a falta de gratidão deles quase que leva o Senhor a destruir a todos eles. Se não fosse um servo chamado Moisés. Oh, glória a Deus. Ali em Êxodo 32, o pior tinha, Êxodo 33, o pior tinha acontecido. Então essa é uma atitude, meus irmãos, que vai introduzindo sutilmente essa queda, essa perversão. A pessoa vai se desviando aos olhos de Deus. Somente a presença maravilhosa do Senhor, meus irmãos, é que nos faz prosseguir. Tem pessoas que não conseguem capturar com gratidão a bênção, a dádiva do Senhor, toda a boa dádiva. Você já pensou que você só acordou hoje porque Ele deixou? Você já agradecer a Deus porque pôde se levantar, porque muitas pessoas não conseguem se levantar. Você já agradecer a Deus porque se alimentou hoje? Já agradecer a Deus porque o Senhor proporcionou estar hoje na presença dEle, num santuário, adorando? Talvez você esteja cansado, passando por luta, mas que privilégio estar aqui, meus irmãos. Mas tem pessoas que têm um senso de descontentamento muito grande, aí procura outras formas para satisfazer as suas necessidades, e esse é um estado de espírito perigoso. É muito perigoso, porque se as providências maravilhosas de Deus não são suficientes para manter a sua atenção, a atenção da pessoa, o que é que mais vai ser? E de repente isso é desviado. É aquela coisa, a pessoa ama a Deus, ou pelo menos pensa que ama, e quer servir a Ele. Porém, de repente deixa de dar valor à salvação, aquela salvação que o Senhor lhe deu, que ele supunha que sempre a teve. Com o passar dos anos, a pessoa começa a desenvolver aquele fascínio pela ideia de ter um relacionamento diferente, quem sabe até um relacionamento sexual reprovável. A princípio a pessoa luta contra aquela ideia, contra aquela repulsa toda rapidamente, com esse pensamento na cabeça, como diz um cearense, assim com juízo pouco, só pensa naquilo. Mas a ingratidão gradualmente, irmão, começa a despertar no coração da pessoa aquele desejo de praticar aquele pecado, e aí o coração vai sendo seduzido, porque o coração é, todo crente sabe esse versículo de Jeremias, né? 17, né? O coração é enganoso, e a Bíblia é assim, e perverso. Tem hora que ele é mesmo. Ainda tem gente que, pastor, Deus falou comigo, faça tudo que o seu coração mandar. Não foi Deus não, irmão.
Deus não vai falar uma doidice dessa. Isso é coisa de profeta sem juízo. Tem hora que o nosso coração está pirado, ele não sabe. É por isso que o Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração. Coração. De tudo que o homem tem que guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida, a saída da vida. Provérbio 4:23, todos nós sabemos esse texto. Mas a ingratidão, meus irmãos, ela começa a despertar ali o coração, o desejo de praticar aquele pecado, e a pessoa vai sendo seduzido, aí o olho cobiça, e o coração diz que sim, e se não tiver o Espírito Santo para dizer, não, você não vai trair o seu Deus, aí você entra de cabeça. Por isso que o hino 75 da nossa harpa diz: tentado não ceda. Ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Eita Jesus! Mas em Jesus tens a palma, né? Dá a vitória à tua alma. É muito lindo. Quem fez esse hino sabe que esse tipo de batalha, que nível de batalha é esse? O problema, meus irmãos, é que a nossa ingratidão, ela vai estar sempre combatendo contra nós, nos fazendo acreditar que o pecado pode oferecer uma verdadeira satisfação, e não pode, é só um engano. A satisfação, a alegria e o prazer que o pecado proporciona é infinitamente, inigualavelmente menor do que a alegria que o Espírito Santo e o coração cheio, banhado pela graça do Senhor, possa desfrutar. Quem concorda, dá um lindo amém para Jesus. Sem dúvida alguma, meus irmãos. E aqui chegamos no terceiro passo, que você vai ter que voltar de novo. Inclusive o Araturi, eu acho que vai voltar, nem que seja online, meus irmãos. E eu estava certo que pararia no quarto passo, mas a hora chegou, e nós vamos falar sobre o coração obscurecido. E ainda estamos na última parte do versículo 21. Imagine, glória a Deus. E aí nós vamos observar umas coisas assim tremendas, porque esse é um ponto crucial da mensagem. Em seguida estaremos falando sobre quando a verdade é suprimida. E é toda uma descida, é uma rampa escorregadia, é uma ladeira, é um tobogã cheio de ondulações, que não tem como você controlar essa descida, a não ser o poder de Deus para lhe acudir. E aí falaremos ainda, meu Deus, até para passar está difícil, sobre a pressão do pecado quando ela aumenta. Aqui já estamos no quinto passo, que eu programei para ser a segunda parte. Então vamos ter provavelmente 3 partes nessa mensagem, mas eu quero convidar a você, a igreja, para ficar em pé, para lermos. E por fim, entregando-se ao Rei dos Terrores, que é uma palavra que Deus me fez pensar ao meditar sobre Jó 18:14, uma mensagem que eu preguei, eu acho que no Sertão Centro-Sul, o Rei dos Terrores. E eu me lembrei que é exatamente aquele momento que a pessoa entrega-se ao pecado e à iniquidade. E por último, estaremos falando sobre, aqui são as cenas dos últimos capítulos, né, meus irmãos? Glória a Jesus. Sobre aquele estágio quando a pessoa está cheia de toda a iniquidade. Vamos ler, em nome de Jesus, uma conclusão que anotamos, que é parte da conclusão geral, só uma parte. E eu quero encorajar aos meus irmãos que vieram hoje, aos que estão em casa,
para que esses 2 próximos cultos de doutrina estejamos ligados, orando ao Senhor, buscando mais luz. Eu farei isso para estarmos compartilhando essa mensagem com a igreja do Senhor, que eu creio que é de muita utilidade para os dias que nós estamos vivendo. Vai resguardar nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, nossa família. Vamos ler todos juntos essa brevíssima introdução. 1, 2, 3. O plano de Deus para os relacionamentos sexuais representa o ideal dele para a sua criação. Infelizmente, o pecado perverteu o uso natural das dádivas de Deus. Muitas vezes, o pecado significa não só negar a Deus, mas também negar a maneira como fomos criados. Quando as pessoas dizem que qualquer tipo de relacionamento sexual é aceitável, desde que ninguém seja prejudicado, enganam-se. Ao longo ou a curto prazo, o pecado fere indivíduos, famílias, sociedades inteiras. Como é triste ver pessoas que adoram não o Criador, mas o que Ele criou. Normalmente, elas distorcem e destroem as mesmas coisas que afirmam valorizar. Diga para quem está ao seu lado, a conclusão continua na próxima mensagem. Glória a Deus.